As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Lá se vai o nosso terceiro fio, Watson, e acabamos onde começamos, disse Holmes. Que patife esperto! Ele sabia o nosso número. Sabia que Henry Baskerville havia me consultado. Identificou quem eu era na Regent Street. Imaginou que eu conseguira o número do cabriolé e poria as mãos no cocheiro. E assim mandou de volta este recado audacioso. Olhe, Watson, desta vez conseguimos um inimigo digno de nós. Levei um checkmate em Londres. Posso apenas desejar-lhe melhor sorte no Devonshire, mas não estou tranquilo quanto a isso. A isso o que, Holmes? Quanto a mandar você, meu amigo. Esse é um negócio desagradável, Watson. Um negócio desagradável e perigoso. E quanto mais fico sabendo a respeito, menos gosto dele. Sim, meu caro amigo, você pode rir, mas dou-lhe a minha palavra de que ficarei muito satisfeito de tê-lo de volta, sã e salvo, em Baker Street, mais uma vez. Henry Baskerville e o Dr. Mortimer estavam prontos no dia marcado e partimos para Devonshire. O Sr. Sherlock Holmes foi comigo até a estação e deu-me as últimas instruções e conselhos. Não vou predispor sua mente sugerindo teorias ou suspeitas, Watson, ele diz. Quero que você simplesmente me comunique os fatos da maneira mais completa possível e pode deixar que eu elabore as teorias. Que tipo de fatos? Perguntei a Holmes. Qualquer coisa que possa parecer ter relação, mesmo indireta, com o caso, e principalmente as relações entre o jovem Baskerville e seus vizinhos, ou qualquer novo detalhe a respeito da morte de Charles Baskerville. Eu mesmo fiz algumas investigações nos últimos dias, Watson, mas acho que os resultados foram negativos. Só uma coisa parece ser certa, que o Sr. James Desmond, que é o herdeiro seguinte, é um cavalheiro idoso com um temperamento muito amável, de modo que esta perseguição não parte dele. Acho que podemos eliminá-lo inteiramente dos nossos cálculos. Restam as pessoas que realmente estarão em volta de Henry Baskerville, no pântano. Não seria bom, em primeiro lugar, livrar-se deste casal Barmore, Holmes? Afastá-los do local por alguma desculpa, pedir para que viajam ou algo do tipo? De maneira alguma, Watson, você não poderia cometer um erro maior. Se eles foram inocentes, seria uma injustiça cruel afastá-los da casa, e se forem culpados, estaríamos desistindo de todas as possibilidades de pormos a culpa neles. Não, vamos mantê-los na nossa lista de suspeitos. Depois há um criado na mansão, se me lembro bem, há 2 fazendeiros na área do pântano, há o nosso amigo Dr. Mortimer, que acredito ser totalmente honesto, e há a sua esposa, de quem não sabemos nada até agora. Há este naturalista, Stapleton, e há sua irmã, que dizem ser uma moça atraente, muito bonita. Há o Sr. Franklin, da mansão Lafter, que é também um fator desconhecido, e há mais 1 ou 2 vizinhos, Watson. Estas são as pessoas nas quais você deve concentrar toda a sua atenção. Farei o melhor que puder, Holmes. Você tem armas, suponho. Sim, achei bom levá-las. Com certeza, Watson. Fique com o revólver perto de você noite e dia e nunca esqueça as precauções. Nossos amigos já haviam reservado um vagão de primeira classe e estavam esperando por nós na plataforma. Não temos nenhuma novidade, disse o Dr. Mortimer em resposta às perguntas de Holmes. Posso jurar uma coisa, não fomos seguidos durante os últimos dias. Nunca saímos sem manter uma vigilância estrita e ninguém poderia ter escapado à nossa atenção. Portanto, não fomos seguidos. Os senhores ficaram sempre juntos, presumo, exceto ontem à tarde,
Geralmente dedico um dia à pura diversão quando venho à cidade, de modo que o passei no museu do colégio de cirurgiões. E eu fui olhar as pessoas no parque, disse Baskerville, mas não tivemos nenhum tipo de problema. Foi imprudente, da mesma forma, falou Holmes, sacudindo a cabeça com uma expressão grave. Peço-lhe, Sr. Henry Baskerville, que não saia sozinho. Alguma grande infelicidade pode acontecer a você se sair sozinho. Achou a sua outra bota? Não, senhor, está perdida. Realmente, isso é muito estranho. Bem, adeus. Ele acrescentou quando o trem começou a deslizar pela plataforma. Tenha em mente, senhor Henry Baskerville, uma das frases daquela antiga lenda que o Dr. Mortimer leu para nós. E evite o pântano nas horas de escuridão, quando as forças do mal estão exaltadas. Olhei para a plataforma quando já estávamos distantes, e eu vi a figura alta e austera de Sherlock Holmes imóvel e olhando fixamente para nós, com seu jeito austero. A viagem foi rápida e agradável, e passei o tempo aprofundando as relações com os meus companheiros e brincando com o Spaniel do Dr. Mortimer. Em poucas horas, a terra marrom havia se tornado avermelhada. O tijolo havia mudado para o granito e vacas vermelhas pastavam em campos bem cercados de sebes, onde o capim viçoso e a vegetação mais luxuriante revelavam um clima mais rico, embora mais úmido. O jovem Baskerville olhava ansiosamente pela janela e gritava de prazer ao reconhecer as características familiares do cenário de Devon. Eu estive em boa parte do mundo desde que saí daqui, Dr. Watson, falou o jovem Baskerville, mas nunca vi um lugar que se comparasse a esse, juro. Nunca vi um homem do Devonshire que não jurasse por seu condado, comentei. Isso depende da estirpe dos homens, Sr. Watson, tanto quanto do condado, disse o Dr. Mortimer. Um olhar para o nosso amigo aqui revela a cabeça redonda do celta, que tem em seu interior o entusiasmo celta e a força do afeto. A cabeça do pobre Sir Charles Baskerville era de um tipo muito raro, meio gaélica, meio ibérnico em suas características. Mas o senhor era muito jovem quando viu pela última vez a mansão dos Baskerville, não era? Eu era um adolescente quando meu pai morreu e nunca tinha visto a mansão, porque ele morava numa casinha na costa sul. De lá eu fui direto para a casa de um amigo na América. Digo aos senhores que tudo é tão novo para mim quanto para o Dr. Watson e estou extremamente ansioso para ver o pântano. Está? Então o seu desejo é facilmente atendido, porque aí está a sua primeira visão do pântano, disse o Dr. Mortimer, apontando pela janela do vagão. Acima dos quadrados verdes dos campos e da curva baixa de um bosque, erguia-se ao longe uma colina cinzenta e melancólica, com um estranho cume denteado, indistinto e vago na distância, como alguma paisagem fantástica num sonho. Baskerville ficou olhando fixamente para ela por um longo tempo e vi na sua fisionomia ansiosa o quanto ela representava para ele esta primeira visão daquele lugar estranho em que os homens do seu sangue haviam exercido o poder por tantos séculos e deixado sua marca tão profunda. Lá estava ele sentado com seu terno de tweed e o seu sotaque americano no canto de um prosaico vagão de estrada de ferro, e ainda assim, enquanto eu olhava para o seu rosto moreno e expressivo, sentia mais do que nunca que ele era um verdadeiro descendente daquela longa linhagem de homens de sangue nobre, belicosos e dominadores. Havia orgulho, coragem e força em suas sobrancelhas espessas, narinas sensíveis e olhos grandes amendoados. Se naquele pântano ameaçador tivéssemos
que enfrentara uma investigação difícil e perigosa, este era pelo menos um camarada bom por quem se podia correr um risco, com a certeza de que ele também o enfrentaria corajosamente. O trem parou numa pequena estação à margem da estrada e nós descemos. Do lado de fora, depois da cerca branca e baixa, uma charrete com um par de cavalos de pernas curtas estavam esperando. Nossa chegada era, evidentemente, um grande acontecimento, porque o chefe da estação e os carregadores se aglomeraram à nossa volta para levar a bagagem. Era um lugar campestre, encantador e simples, mas fiquei surpreso ao observar que junto ao portão havia 2 homens com uniformes escuros de soldados que se inclinaram sobre seus fuzis curtos e olharam atentamente para nós quando passamos. O cocheiro, um sujeito de feições grosseiras, contorcidas, saudou Henry Baskerville, e em alguns minutos estávamos voando pela larga estrada branca. Pastagens onduladas subiam em curva de ambos os lados. A charrete entrou numa estrada secundária e fizemos uma curva ascendente através de caminhos desgastados por séculos de rodas, margens altas dos 2 lados, pesadas de musgo, gotejantes samambaias. Fetos bronzeados e espinheiros mosqueados brilhavam à luz do sol poente. Ainda subindo, passamos por uma ponte estreita de granito e contornamos um córrego barulhento que descia borbulhando rapidamente, espumando e bramindo por entre os matações cinzentos. Tanto a estrada como o córrego Ainda subindo, passamos por uma ponte estreita de granito e contornamos um córrego barulhento que descia borbulhando rapidamente, espumando e bramindo por entre os matacões cinzento. Tanto a estrada como o córrego atravessavam por um vale denso de carvalhos e abetos enfesados. A cada volta, Baskerville soltava uma exclamação de prazer, olhando ansioso em volta e fazendo perguntas intermináveis. A seus olhos tudo parecia lindo, mas para mim um tom de melancolia pairava sobre os campos que mostravam tão claramente a marca do ano que terminava. Folhas amarelas atapetavam os caminhos e caíam esvoaçando sobre nós quando passávamos. O ruído das nossas rodas desapareceu quando passamos através de montes de vegetação apodrecida. Tristes oferendas, como me pareceram, para a natureza lançar diante da carruagem do herdeiro dos Baskervilles que voltavam. "Oh!" gritou o Dr. Mortimer. "O que é isto?" Uma curva íngreme de terreno coberto de úrzers, um contraforte afastado do pântano, estava diante de nós. No alto, rígido e nítido, como uma estátua equestre, sobre o seu pedestal estava um soldado montado, moreno e sério, com um fuzil suspenso em posição sobre o seu antebraço. Ele estava vigiando a estrada pela qual viajávamos. "O que é isto, Perkins?" perguntou o Dr. Mortimer. Nosso cocheiro virou-se um pouco no assento. "Há um condenado fugindo de Princeton, senhor. Faz 3 dias que ele fugiu e os guardas vigiam todas as estradas e todas as estações, mas até agora não o viram. Os fazendeiros por aqui não gostam disso, senhor, isto é verdade." "Bem, sei que eles ganham 5 libras, se puderem dar informações." "Sim, mas a possibilidade das 5 libras é muito pouco, se comparada com a possibilidade de ter, depois, uma revanche por parte da criatura. O senhor compreende, não é como qualquer condenado comum. Este é um homem que não se detém diante de nada." "Quem é ele?" "É Selden, o assassino de Notting Hill." Eu me lembrava bem do caso, porque Holmes havia se interessado por ele devido à ferocidade peculiar do crime e à brutalidade que havia caracterizado todas as ações do assassino.
A comutação da sua pena de morte fora devida a algumas dúvidas quanto à sua plena sanidade mental. Tão atroz foi a sua conduta. Nossa charrete havia chegado ao alto de uma elevação e diante de nós surgia a enorme extensão do pântano, salpicada de picos rochosos, retorcidos e escarpados. Um vento frio nos deixou tremendo. Em algum ponto ali, naquela planície desolada, estava emboscado este homem perverso, escondido numa toca como um animal feroz, com o coração cheio de perversidade contra toda a raça que o havia expulsado de seu seio. Só faltava isto para completar a sinistra sugestividade da extensão vazia à nossa frente, o vento frio e o céu que escurecia. Até o Sr. Baskerville ficou em silêncio e apertou mais o seu sobretudo em volta dele. Havíamos deixado os campos férteis para trás. Víramos e olhamos para eles com os raios inclinados de um sol baixo, transformando os córregos em fios de ouro e brilhando sobre a terra vermelha, agora revirada pelo arado e o emaranhado das florestas. A estrada diante de nós ficou mais desolada e agreste sobre as encostas, castanho avermelhadas e verde-oliva, salpicadas de matacões gigantescos. De vez em quando passávamos por uma casinha, com paredes e telhados de pedra, sem nenhuma trepadeira para quebrar o seu perfil severo. De repente, olhamos para dentro de uma depressão parecida com uma xícara salpicada de carvalhos e abetos enfesados que tinham sido torcidos e inclinados pela fúria de anos de tempestades. Duas torres altas e estreitas erguiam-se sobre as árvores. O cocheiro apontou com o cabo de seu chicote a mansão Baskerville, disse ele. Seu patrão havia se levantado e estava olhando com as faces coradas e os olhos brilhantes. Alguns minutos mais tarde, chegamos aos portões da casa do porteiro. Uma confusão fantástica de rendilhado em ferro batido com pilares corroídos pelo tempo de cada lado, manchados de líquens e encimados pelas cabeças de urso dos Baskervilles. A casa do porteiro era uma ruína de granito preto e costelas ou caibros nus, mas diante dele havia um prédio novo, meio construído, o primeiro fruto do ouro sul-africano de Sir Charles Baskerville. Pelo portão entramos na avenida onde as rodas foram silenciadas novamente entre as folhas e as velhas árvores formavam com seus galhos um túnel sombrio sobre as nossas cabeças. Baskerville estremeceu quando olhou para o longo caminho escuro no qual a casa tremulizia como um fantasma na extremidade oposta. Foi aqui? Ele perguntou em voz baixa. Não, a Aleia dos Teixos fica do outro lado. O jovem herdeiro olhou em volta com um rosto sombrio. Não é de se espantar que o meu tio achasse que ia ter problemas num lugar como este, disse ele. Ele é capaz de assustar qualquer homem. Vou instalar uma fila de lampiões elétricos aqui dentro de 6 meses e vocês não o reconhecerão mais, com 1000 velas. Bem, aqui diante da porta do vestíbulo, ficará bem melhor, tudo iluminado. A avenida abria-se numa ampla extensão de relva, e a casa estava diante de nós. Na claridade que diminuía, pude ver que o centro era um pesado bloco de construção do qual se projetava uma varanda. A avenida abria-se numa ampla extensão de relva e a casa estava diante de nós. Na claridade que diminuía, pude ver que o centro era um pesado bloco de construção do qual se projetava uma varanda. Toda a frente estava coberta de era, com um trecho aparado aqui e ali, onde uma janela ou um brasão aparecia através do véu escuro. Deste bloco central erguia-se as torres gêmeas, antigas, com ameias e perfuradas por muitas seteiras. À direita e à esquerda das torres ficavam alas mais recentes de granito preto.
Uma luz baça brilhava através das pesadas janelas góticas e da alta chaminé que se erguia do telhado íngreme, subia uma única coluna de fumaça preta. Bem-vindo, Sr. Henry. Bem-vindo à mansão Baskerville. Um homem alto havia saído da sombra da varanda para receber a charrete. O vulto de uma mulher destacou-se contra a luz amarela do vestíbulo. Ela saiu e ajudou o homem a retirar nossas malas. O senhor não se importa se eu for direto para casa, Sr. Henry? Perguntou o Dr. Mortimer. Minha mulher está me esperando. Doutor, o senhor não ficará para jantar conosco? Lhe perguntou Henry. Não preciso ir. Provavelmente encontrarei algum trabalho à minha espera. Eu ficaria para mostrar-lhe a casa, mas o casal Barrymore será um guia melhor do que eu. Adeus, e não hesite nunca, à noite ou de dia, em mandar me chamar se eu puder ser-lhe útil. O barulho das rodas desapareceu no caminho enquanto Henry e eu entrávamos no vestíbulo da mansão, e a porta bateu pesadamente atrás de nós. Era um ótimo aposento em que nos encontrávamos, grande, majestoso e pesadamente apaneilado com traves enormes de carvalho escurecido pelo tempo. Na grande lareira antiquada, atrás de altos cães de ferro, um fogo de lenha crepitava e estalava. Henry e eu estendemos a mão para ele, porque estávamos entorpecidos pela longa viagem. Depois ficamos olhando em volta para a janela alta e estreita de vitral antigo, os lambris de carvalho, as cabeças de veado, os brasões de armas nas paredes, todos escuros e sombrios à luz velada da lâmpada central. É exatamente como eu imaginava, disse Henry Baskerville. Não é o próprio retrato de um velho lar de família, Sr. Watson? E pensar que esta é a minha mansão na qual minha gente morou durante simplesmente 500 anos, 5 séculos. Parece solene pensar nisso. Vi seu rosto moreno iluminar-se de entusiasmo infantil enquanto olhava à sua volta. A luz batia sobre ele no lugar onde estava parado, mas nas sombras longas estendiam-se pelas paredes e pendiam como um dossel preto acima dele. Barrymore havia voltado dos nossos quartos para onde levava nossa bagagem. Ele parou diante de nós com a atitude controlada de um criado bem treinado. Era um homem de aspecto notável, alto, bonito, com uma barba preta quadrada, pálido e de feições distintas. O senhor desejaria o jantar agora? Desejaria que o jantar fosse servido imediatamente? Está pronto? Perguntou Henry. Dentro de alguns minutos, senhor. Os senhores encontrarão água quente em seus quartos. Minha mulher e eu ficaremos felizes, Sr. Henry, se permanecermos com o senhor até que tome suas novas providências. Mas o senhor há de compreender que, nas nossas circunstâncias, esta casa exigirá uma criadagem considerável. Que novas circunstâncias? Só quis dizer, senhor, que Charles Baskerville levava uma vida muito reclusa e nós podíamos cuidar das suas necessidades. O senhor, naturalmente, vai querer ter mais companhia, de modo que vai precisar de mudanças em sua criadagem. Vai querer receber amigos, entende? Eis que quis dizer. Você quer dizer que sua mulher e você desejam sair? Só quando for conveniente para o senhor, Sr. Henry. Mas a sua família está conosco há várias gerações, não é verdade? Eu lamentaria começar minha vida aqui rompendo uma velha ligação de família. Percebi alguns sinais de emoção no rosto pálido do mordomo. Eu também sinto isso, Sr. Henry, e minha mulher também. Gostamos muito daqui e da sua família, claro. Mas, para dizer a verdade, senhor, nós éramos muito ligados ao Sr. Charles Baskerville.
A sua morte foi um choque terrível para nós. Não o considerávamos um patrão, mas como se fosse um pai para nós, ou um irmão, sei lá. Este ambiente é muito penoso para nós. Receio que nunca mais tenhamos tranquilidade de espírito na mansão Baskerville. Mas o que você pretende fazer então? Lhe perguntou Henry. Não tenho nenhuma dúvida, senhor, de que seremos bem-sucedidos nos estabelecendo por conta própria, com algum negócio. A generosidade do Sr. Charles nos deu os meios para isso. E agora, senhor, talvez seja melhor eu lhe mostrar os seus quartos. Uma galeria quadrada com balaustrada corria em volta do alto do velho vestíbulo, com um acesso por uma escada dupla. Deste ponto central saíam 2 longos corredores por toda a extensão do prédio, para os quais se abriam todos os quartos. O meu era na mesma ala que o de Henry Baskerville, e quase ao lado do dele, praticamente. Estes quartos pareciam ser muito mais recentes do que a parte central da casa, e o papel claro e numerosas velas ajudaram a diminuir a impressão sombria da grandiosa mansão. Mas a sala de jantar, vizinha do saguão, era um lugar de sombra e escuridão. Era um cômodo comprido, com um degrau que separava o estrado onde a família se sentava, da parte inferior reservada aos seus dependentes. Numa extremidade havia uma galeria de menestréis. Traves negras cruzavam-se acima de nossas cabeças, com um teto escurecido pela fumaça acima delas, com filas de archotes chamejantes para iluminá-la, e a cor e a rudilaridade de um banquete de antigamente, ela poderia ter se suavizado. Mas agora, quando 2 cavalheiros de roupas pretas estavam sentados no pequeno círculo de luz lançado por uma lâmpada velada, a voz de uma pessoa ficava abafada e o espírito submisso. Uma sombria fila de ancestrais com os trajes mais variados, desde o cavaleiro elisabetano até o dandy da regência, contemplava-nos do alto e nos intimidava com a sua companhia silenciosa. Falamos pouco e fiquei satisfeito quando a refeição terminou e pudemos ir para a moderna sala de bilhar e descansar um pouco e palestrar. Palavra, esse não é um lugar muito alegre, disse Henry. Suponho que a gente possa se adaptar a ele, mas sinto-me um pouco deslocado atualmente. Não me admiro que o meu tio ficasse um pouco apreensivo de morar inteiramente sozinho numa mansão grande como essa. Mas, se isso lhe convém, iremos deitar cedo esta noite e talvez as coisas possam parecer mais alegres pela manhã. Afastei as cortinas antes de ir para a cama e olhei pela janela. Ela dava para o espaço gramado que ficava diante da porta do vestíbulo, mas além as árvores de 2 bosques gemiam e se agitavam com o forte vento que aumentava cada vez mais. Uma meia-lua surgia entre as nuvens que corriam. À sua luz fria, vi, além das árvores, uma orla de rochas e a curva baixa e extensa do pântano melancólico. Fechei a cortina com uma apreensão estranha, achando que a minha última impressão estava de acordo com o resto. Mas essa não foi bem a última. Sentia-me cansado e mesmo assim alerta, virando-me inquieto de um lado para o outro, procurando o sono que não vinha. Ao longe, um carrilhão batia os quartos de hora, mas fora isso, um silêncio mortal pesava sobre a velha casa. Então, de repente, ouvi um som nítido e inconfundível.